Sr. Presidente, ainda respondendo a algumas questões suas, a receita este ano aumentou imenso e as previsões é que continuem a aumentar. A sociedade média para o Partido Socialista é sempre esquecida. É rica, só serve para pagar impostos. Portanto, nós não podemos, quando temos um aumento de receita, não distribuir bem. E eu acho que está a ser mal distribuído pela sociedade média. Quanto às despesas e ao investimento, para haver equilíbrio de contas, e como falou muito bem, contamos com uma boa gestão, como é óbvio. Que com tanto dinheiro nas rúbricas, outros, as nossas contas são cerca de 7 milhões, com certeza que havia ali dinheiro para ajudar as empresas e a sociedade média. Os trabalhadores da Câmara também não foram aqui referidos, não sabemos se o aumento vai acompanhar a inflação, possivelmente haverá lá nos outros alguma coisa que não reparamos. Também não ouvi falar em apoio ao arrendamento dos jovens, objetivamente, vejo tudo assim muito superficial. Portanto, Sr. Presidente, nós enviamos aqui os nossos contributos, sugestões e propostas de alteração respeitando aos documentos previsionais recebidos. E eu vou então continuar o raciocínio que tinha, de forma a que, apesar de não termos recebido em tempo útil as respostas que pretendíamos sobre a alocação que Vossas Excelências fazem em determinadas verbas, não deixámos de cumprir e de contribuir com propostas que tornassem o orçamento apresentado um melhor orçamento. Dito isto, e apesar de não terem aceito as propostas de alteração que propusemos, há algumas considerações que farei. No que diz respeito às alocações de verbas para duas das propostas que fizemos aprovar neste primeiro ano de mandato e que esperamos que vejam a luz do dia, e das propostas que fizemos nos mais variados setores para a melhoria deste documento que se pretende aprovar, convém corrigir um lapso na página 5, na sua mensagem, onde diz que integrou propostas do PSD, Bloco de Esquerda, CDS e PAN, e mais uma vez, tal como há pouco na apresentação, esqueceu-se do Chega. Mas não se esqueceu das nossas propostas do posto inteligente, que para além de poder carregar as viaturas elétricas, é também, conforme a nossa proposta, um posto de multifunções, que o senhor fala também na sua página 7. Quanto à norma anti-suborno e anticorrupção que o senhor chamou, nesta mesma mensagem, sistema de queixas/denúncias, deve ter sido também outro lapso. Porque o que foi aprovado foi a implementação da ISO 37001, norma anticorrupção, sistema de gestão anti-suborno. Proposta essa trazida pelo Chega e aprovada na reunião de 26 de janeiro de 2022. São lapsos, convém retificar e agradeço que o que disse aqui fique registado em ata. No que diz respeito à implementação desta norma anticorrupção e da verba de 5 mil euros, atribuída para este efeito, alertamos desde já que a verba alocada é insuficiente, visto que pelos dados que dispomos, uma implementação desta norma rondará os 50 mil euros para um município da nossa dimensão. E faz algum sentido, tendo em conta que para a atualização da norma de gestão da qualidade ISO 9001 tem orçamentado um valor de 34.500. Portanto, Sr. Presidente, não se pode querer combater a corrupção num município com um orçamento de quase 100 milhões, alocando uma verba de 5 mil euros. Porque isto, não sei se está a entender o que é que passa para a população. Passa que quem aprovar este orçamento está confortável com o não combate à corrupção. Isso para nós, e presumo para todos aqui presentes, seja impensável. No que concerne à verba atribuída para a implementação dos postos inteligentes, gostaríamos, por forma a maximizar a verba, que esta fosse aplicada a postos de iluminação LED já existentes. Contactámos a empresa Ubiware, que tem kits de adaptação e a postos de metal LED, sendo o custo do kit de carregadores bastante baixo, otimizando o custo final, pois deixaremos de adquirir novos postos de iluminação e de pagar a instalação dos mesmos, onde não existem. Poderemos sempre avançar então com o equipamento completo. Como vê, Sr. Presidente, nós estamos sempre, permanentemente, à procura de mais soluções para baixar o custo e maximizar o benefício. Depois de descobrir esta empresa que tem estes kits de adaptadores, conseguimos em potencial tornar todos os postos LED de metal um novo carregador com um custo de menos de metade de um posto de carregamento completo.
Propusemos também uma verba de 300 mil euros para um projeto de reconstrução do cais dos avieiros, que permitia que os arrumos tenham espaço suficiente para a manipulação do peixe e sua preparação, assim como sejam construídos com recursos a materiais que garantam o cumprimento das regras de higiene e segurança alimentar. Com este projeto, conseguiríamos retirar um risco imediato que existe atualmente, visto que estes arrumos não têm um mínimo de condições sanitárias e albergam depósitos de combustível, fazendo desta área, junto a terrenos baldios, um verdadeiro paiol. Para além da conservação de uma importante tradição cultural vilafranquense, importa lembrar que este espaço, até pela sua localização e após a conclusão deste projeto, poderia ser explorado para efeitos turísticos, dinamizando o comércio local. Já agora dar-lhe os parabéns pelo evento dos dinossauros, que foi um sucesso, e não sei se reparou, a cidade de Vila Franca, neste caso, estava repleta de pessoas jovens, com filhos, e é isto que se pretende, trazer pessoas a Vila Franca, com todo o tipo de eventos, para que a Vila Franca possa ter aqui alguma vida. Nós demos aqui algumas ideias, são todas chumbadas, não foram incluídas, enfim. Voltando então agora aqui à escola de EB23 de Vialonga, que propusemos a alocação de uma verba de 150 mil euros para obras de beneficiação extraordinárias que contemplassem todas as necessidades urgentes que conflituam com a regular utilização da escola ou que ponham em risco, seja de que forma for, docentes, funcionários e principalmente alunos. Apesar da responsabilidade da infraestrutura não ser nossa, cabe-nos garantir o não abandono desta população e as condições mínimas de utilização do espaço escolar. Depois da notícia que as obras poderão arrancar em 2024, sinceramente achamos esta verba até baixa para umas pequenas obras que resolvam problemas maiores até o início da construção nova, que ao dia de hoje nem sabemos quando irá acontecer. Portanto, eu deixarei aqui a pergunta no ar, se vai a nova geração e a CDU aprovar este orçamento, que não engloba as crianças de Vialonga e que as vai manter a estudar à chuva pelo menos mais 2 anos. A criação da verba específica de apoio à natalidade e até crianças com 5 anos, no valor de 325 mil euros. Atualmente, todos os especialistas afirmam que estamos no chamado inverno demográfico. Há uma queda abrupta do número de nascimentos devido a vários fatores, sendo o fator da falta de crescimento económico um dos mais importantes. As famílias não têm boas perspectivas sobre o futuro. E depois de sabermos que em 2024 a Roménia nos vai ultrapassar no PIB per capita, resta-nos perceber, provavelmente até 2030, seremos mesmo o país mais pobre da Europa. Dito isto, e dada a ausência do Estado Central, numa verdadeira política de apoio à natalidade, deve, na nossa opinião, o poder local substituir e criar incentivos que promovam a natalidade de forma séria. Foi mais uma situação que propusemos e que não a vimos ser incluída. A nossa proposta visa atribuir aos pais de todas as crianças, com menos de 5 anos, um apoio em fraldas, leite e medicamentos e aos novos nascimentos, um cheque num valor a definir, para ajudar com as despesas dos primeiros tempos. É pouco, eu sei, por nós a família tem um papel fundamental na sociedade, estipularíamos uma verba bastante mais reforçada, mas infelizmente nem esta verba foi aceita, aliás, nem nenhuma verba foi aceita pelos socialistas. Outra proposta que levámos e que não vimos que tivesse sido incluída, isentar a derrama para todas as micro e pequenas empresas, atenção, segundo o Estatuto do IAPMEI. E nós prometemos e cumprimos. Estivemos nos últimos meses a apresentar esta medida permanentemente na Câmara, sempre com os votos contra dos outros partidos. Agora, em sede de discussão de orçamento, propusemos para 2023 esta medida, que tanto apoio daria às micro e pequenas empresas do Conselho. No passado, relembro, a receita da derrama subiu 80%. Isto quer dizer que este Executivo amealhou quase o dobro do previsto, poderia perfeitamente isentar todas as empresas este ano. Mas atenção, não é isso que estamos a propor. Estamos a propor uma isenção apenas às micro e pequenas empresas, que no fundo são um pequeno negócio ou o trabalhador por conta própria. São estes que sofrem com a inflação, são estes a quem o impacto pode ser mortal. Não podemos pedir ao pequeno café na Póvoa, em Alhandra, ao cabaré na Castanheira, ao pequeno restaurante em Vialonga, ao pequeno escritório no Sobrolinho, à pequena frutaria no Foro da Casa e a tantas outras pequenas empresas que continuem afogadas em impostos, enquanto este Executivo está a ganhar, a lucrar com esta inflação. Não é, na nossa opinião, justo. 150 mil euros para quem gera a empresa, que é uma empresa que dá trabalho a si própria. Portanto, nem sequer é uma micro. Portanto, nós estamos a querer abranger, conforme já explicámos isto, e que tentam sempre modificar as coisas que dizemos e dizer que estamos a dizer outras coisas, mas a gente volta a repetir o mesmo até que a voz nos doa.
Criação de rúbrica de incentivos à meritocracia dos trabalhadores camarários no valor de 50 mil euros. Esta rúbrica tem em foco os nossos trabalhadores camarários. Chega de taças, tacinhas, almoços, aqui e acolá. Os trabalhadores não querem folclore, querem dinheirinho na conta para pagar as despesas e, por isso, propusemos esta verba para atribuir numa ótica trimestral aos trabalhadores de cada área que tenham cumprido com distinção os seguintes requisitos: pontualidade, entreajuda com os colegas, iniciativa e dedicação. Colocámos também a criação de uma verba para uma prova anual de BTT, potencializando os trilhos e percursos naturais existentes, aliados às características existentes no nosso território, para o desporto de natureza, no valor de 50 mil euros. Esta verba era outra verba, peço desculpas, são tantas, Sr. Presidente, foi tudo, passou tudo ao lado, é incrível. Criação de uma verba específica para a criação de mais hortas urbanas, urbanas municipais que terão concessões anuais aos seus utilizadores no valor de 10 mil euros. Isenção de IMI aos senhorios para apoio ao arrendamento de jovens trabalhadores e estudantes durante o período destes contratos. Esta proposta é uma das mais importantes que propomos. Estamos a falar de ajudar os estudantes e jovens trabalhadores que estudem ou trabalhem na área metropolitana de Lisboa a conseguirem um quarto ou casa, visto que atualmente um jovem que quer arrendar espaços para viver é confrontado com valores absurdos e uma escassez de oferta assustadora. Com esta proposta, colocaríamos muitos jovens no nosso concelho, incentivando senhorios com uma isenção plena de IMI durante o período contratual, criando uma forte medida de atratividade a este tipo de contratos, aumentando a oferta de forma significativa aos jovens. Aqui, todos ganhávamos. A criação de uma verba específica para a criação de unidade de saúde móvel aos mais idosos, no valor de 210 mil euros. Esta proposta visava reforçar a falta de cumprimento que o SNS tem tido neste concelho. Uma unidade móvel com estas características iria permitir apoiar idosos sem mobilidade ou com mobilidade muito reduzida, pessoas isoladas, em solidão, assim como pessoas no limiar ou mesmo na pobreza absoluta. No que diz respeito ao orçamento e grandes opções do plano 2023 e 2027, para compensar as propostas que fizemos, identificámos um conjunto de rúbricas que achamos serem demasiado ambíguas para não podermos desalocar verbas atribuídas. Isto é, nos 7.813.300 euros, incluído em verbas outros, 7.813.300 euros em outros. Pensámos que conseguíamos incluir perfeitamente as nossas propostas sem retirar de verbas bem identificadas e importantes. Aqui fica a rúbrica, vou falar no nome das rúbricas, para ver se o senhor me consegue aqui elucidar. A rúbrica 010214, outros abonos em numerário ou espécie no valor de 650 mil euros. Gostaríamos de saber o que entra nesta verba e para quem. E vou dizer mais devagarinho para os seus vereadores poderem acompanhar, que eu gostava de facto de ver isto respondido. Há também a rúbrica 020121, outros bens, no valor de 1.573.000 euros, 398 euros, o que entra nesta verba. A rúbrica 020208, locação de outros bens, no valor de meio milhão de euros, que bens. A rúbrica 020220, outros trabalhos especializados, no valor de quase 3 milhões. Que trabalhos? Gostava de ouvir alguns exemplos. Depois há aqui a rúbrica outros serviços, que é a 020225. Quais os serviços que entram nesta rúbrica? Temos a rúbrica 06020305. Depois, se tiverem alguma dúvida, eu volto a falar nisto. Tem outra vez o valor de 438 mil euros, no valor de outras, que outras. Depois temos aqui uma rúbrica de outros no valor de 35 mil euros. Quais outros? A rúbrica 07010307. Na rúbrica 07010413 outros, no valor de 1 milhão, que outros. Eu estou a arredondar para simplificar. A rúbrica 0701002, outra vez outros, perto de meio milhão, que outros. A rúbrica 070112, artigos e objetos de valor, quais?
Se pudessem-me dar alguns exemplos, ficaria eternamente agradecido. A rúbrica 070115, outros investimentos. Quais investimentos? Eu sei que estou a ser aqui um bocadinho técnico, mas convém, de uma vez por todas, entenderem que não somos apenas um partido de protesto, mas sim um partido que levanta os problemas e aponta as soluções e quer perceber, de facto, o que é que são estes outros. Portanto, se nos quiserem elucidar nestas rúbricas, sou todo de ouvidos. Se tiverem aqui alguma dúvida, estarei disponível para vos poder elucidar. Muito obrigado. Muito obrigado.